Israel alcança um acordo histórico, reféns liberados, mas a guerra em Gaza continua. Após intensas negociações, o Hamas cedeu, mas a presença militar israelense deve se prolongar por pelo menos 10 anos. O futuro da faixa de Gaza ainda está em jogo, e as demandas palestinas não desapareceram. O que vem a seguir? Se você quer entender as verdadeiras implicações desse acordo e como a situação pode evoluir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que pode mudar o Oriente Médio. No cenário atual, a guerra em Gaza atingiu um ponto crítico onde até mesmo grupos conhecidos por sua resistência veem a necessidade de parar para avaliar o que vem a seguir. O Hamas, que até então se mostrava inflexível, surpreendeu a todos ao aceitar uma proposta que envolve a permanência das forças israelenses em Gaza, algo que soa quase contraditório dado o histórico de hostilidade entre as partes. O acordo prevê uma pausa de 60 dias nos conflitos, um tempo que poderia permitir um respiro para as populações locais e para a região como um todo. No entanto, essa pausa não significa uma trégua definitiva, mas sim uma oportunidade para negociar o futuro da faixa de Gaza em um contexto muito mais amplo de interesses geopolíticos. Em tempos de guerra, acordos como esse não acontecem por acaso. O Hamas, diante das dificuldades do campo de batalha e das pressões externas, optou por aceitar a presença contínua das Forças de Defesa de Israel, IDF, em Gaza. E quem poderia imaginar tal cenário? A verdade é que o peso da realidade sobre os territórios palestinos, somado às consequências das ações militares, criou uma janela de oportunidade para negociações. Isso reflete a dinâmica das guerras modernas, onde o prolongamento do conflito nem sempre significa uma vitória em campo, mas sim um jogo de interesses e sobrevivência. Um exemplo claro disso vem de outros conflitos regionais, como os episódios na Síria, onde acordos temporários e pausas em combates já foram utilizados para recalcular forças e ampliar o poder de barganha. Porém, a dúvida ainda paira sobre o futuro imediato. O que acontecerá após esses 60 dias de paz? Será que as negociações sobre os reféns, outra parte essencial do acordo, serão suficientes para criar um ambiente de confiança? O papel da comunidade internacional, as dinâmicas internas de Gaza e a postura de Israel em relação à segurança a longo prazo serão fatores decisivos para o desenrolar do cenário. E, claro, isso abre uma questão importante: como essas negociações podem impactar a região a médio e longo prazo. O contexto geopolítico pode mudar drasticamente, e as consequências desse momento podem reverberar por anos, talvez décadas. Em meio ao caos da guerra, cada descoberta pode ser um marco decisivo. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel, IDF, localizaram e destruíram um túnel subterrâneo que estava sendo utilizado pelo Hamas para atacar suas posições. Esse túnel não era apenas um simples esconderijo. Era uma verdadeira linha de ataque e um símbolo das táticas de guerra assimétricas que marcam o conflito em Gaza. O ataque, que levou à morte de 3 soldados israelenses e feriu outros 12, mostrou o quão crítica a situação se tornou. Esses túneis, usados por grupos como o Hamas, têm sido uma das armas mais eficazes contra as forças israelenses, e a sua destruição não é apenas uma vitória militar, mas também um marco na batalha pela segurança e controle da região. Esses túneis são um exemplo clássico do que se chama de guerra subterrânea. Em Gaza, a utilização de túneis para ataque surpresa tem sido uma estratégia eficaz por parte de grupos como o Hamas. Para Israel, a tarefa de desativar essas infraestruturas é uma prioridade, pois cada túnel destruído representa não só a neutralização de um potencial ataque, mas também a diminuição do controle do Hamas sobre as operações militares na região. Isso nos leva a refletir sobre como as táticas de guerra evoluem com o tempo. Antigamente, batalhas eram travadas no campo aberto, mas hoje em dia, cada metro quadrado de território conta, e isso inclui os subterrâneos, como vimos na Síria, onde redes de túneis também foram usadas por combatentes para evitar bombardeios. Porém, a destruição do túnel não significa o fim do perigo. A guerra em Gaza, como em outras regiões do Oriente Médio, tem suas raízes em disputas históricas complexas. A cada vitória militar de um lado, há uma crescente onda de ressentimento e um impulso para novas táticas. Isso levanta a questão: será que Israel conseguirá manter um controle efetivo sobre Gaza por tanto tempo, ou a guerra subterrânea irá se intensificar? O impacto disso no futuro da região, no equilíbrio de poder e na paz duradoura, ainda está em aberto,
e o caminho à frente é tão incerto quanto complexo. A ideia de uma presença militar prolongada não é novidade para o Oriente Médio, mas a projeção de que a IDF possa ficar em Gaza por uma década levanta muitas questões sobre o futuro da região. Para as autoridades israelenses, a segurança de Israel depende em grande parte de seu controle sobre a faixa de Gaza. No entanto, essa presença prolongada, que pode durar 10 anos ou mais, traz à tona uma série de desafios não apenas militares, mas também diplomáticos. O risco de uma ocupação contínua pode gerar mais resistência interna e internacional, o que levanta o dilema sobre até que ponto a segurança de Israel pode ser garantida à custa da estabilidade da região. Em muitos sentidos, a situação lembra a longa ocupação do Iraque por forças americanas após a Guerra do Golfo, onde o tempo e o custo da presença militar foram fatores determinantes para o desgaste político e social. A projeção de uma década de presença militar também coloca em foco a questão da legitimidade. Em muitos cenários de guerra, como o que se observa na Síria, a ocupação prolongada pode ser vista como uma violação de direitos e uma fonte de atrito constante. Embora as autoridades israelenses defendam a necessidade de controlar a região por questões de segurança, a oposição palestina e a comunidade internacional continuam a questionar essa permanência, o que cria um cenário de confronto que vai além do campo de batalha. Isso nos faz pensar em como a guerra, em sua essência, vai além das batalhas diretas. Muitas vezes, é sobre narrativas e como cada lado define a sua versão dos eventos. Será que essa presença prolongada ajudará a garantir uma paz duradoura ou apenas alimentará mais resistência e conflitos? Além disso, há a questão das consequências para a população local. Uma ocupação de 10 anos pode trazer impactos profundos na vida cotidiana de milhares de pessoas que vivem sob a constante pressão de uma presença militar estrangeira. Embora a segurança de Israel seja uma prioridade, como isso afetará a vida dos civis em Gaza, que já estão lidando com uma infraestrutura devastada e uma economia em frangalhos? A história tem mostrado que a ocupação militar prolongada, como no caso da Síria e em outros lugares, raramente resulta em paz duradoura sem um esforço significativo para atender às necessidades humanitárias e políticas locais. O que acontecerá em Gaza nos próximos 10 anos, com a promessa de um controle contínuo, é uma incógnita. As negociações sobre os reféns em Gaza representam um dos elementos mais sensíveis e complexos do conflito. O acordo em andamento, que envolve a troca de reféns por prisioneiros palestinos, pode ser visto como uma tentativa de aliviar o sofrimento humano em ambas as partes, mas também reflete a profunda troca de concessões políticas que permeia o processo de paz. A questão dos reféns não é apenas uma negociação de pessoas, mas de princípios. Para Israel, a troca pode ser vista como uma forma de garantir a segurança e de evitar uma escalada de tensões. Para os palestinos, a libertação de prisioneiros é uma oportunidade de pressionar por uma maior visibilidade política e o reconhecimento de suas demandas. Aqui, os reféns se tornam peões em um jogo estratégico, onde cada movimento carrega uma carga emocional e política imensa, semelhante ao que vemos em outros conflitos ao redor do mundo, como no caso da Síria, onde reféns também foram utilizados para barganhar por maior influência. Essas negociações, por mais que ofereçam uma brecha para o alívio momentâneo, têm o potencial de se tornarem um terreno fértil para mais divisões. A troca de prisioneiros nunca é simples, e a cautela é necessária. Por exemplo, se de um lado Israel busca garantir que os prisioneiros libertados não representem uma ameaça à sua segurança, do outro, os palestinos veem essa troca como uma questão de justiça e de reconhecimento de suas lutas. Não podemos esquecer também que a libertação de prisioneiros tem um impacto direto sobre a percepção pública. Em Gaza, por exemplo, a chegada de prisioneiros libertados pode ser vista como uma vitória, o que aumenta a pressão para que Israel se veja forçado a liberar mais. E, claro, esse jogo de pressão e concessões abre uma série de questões sobre o equilíbrio entre segurança e diplomacia, algo que já vimos ser uma grande preocupação em outros conflitos regionais, como na Síria, onde as trocas de prisioneiros muitas vezes se tornam um reflexo das forças em disputa. Entretanto, é crucial questionarmos o efeito a longo prazo dessas negociações. Embora a libertação de reféns seja uma boa notícia para as famílias e para os indivíduos diretamente afetados, será que isso realmente contribui para a estabilidade a longo prazo em Gaza? Trocas como essa podem abrir um caminho para um processo de paz mais duradouro ou apenas prolongar o ciclo de vitórias e derrotas momentâneas. Além disso,
O impacto dessa troca de prisioneiros sobre as relações internacionais e sobre a segurança futura da região é um dos maiores desafios que as autoridades israelenses terão de enfrentar nos próximos meses. E essa pergunta nos leva a refletir: qual é o real custo dessa paz temporária em uma região onde os interesses são tão conflitantes? À medida que as negociações avançam e as tropas israelenses permanecem em Gaza, a região parece estar se encaminhando para um futuro onde a militarização continua a ser a tônica principal. Mesmo com o cessar-fogo temporário e a libertação de reféns, as condições para uma paz duradoura ainda parecem distantes. A presença constante das forças israelenses, com a promessa de permanecer por mais de uma década, reforça a sensação de que o controle sobre Gaza será uma constante. A realidade é que, por mais que se busque um acordo, os interesses de Israel em garantir sua segurança continuam sendo uma prioridade. Isso significa que a faixa de Gaza, ao invés de se transformar em um espaço de reconstrução e recuperação, continuará sendo um território profundamente militarizado, onde o controle das forças israelenses é absoluto. Por outro lado, a manutenção desse controle militar significa que as demandas palestinas por uma maior autonomia, dignidade e reconhecimento não desaparecerão. A pressão por direitos e pela independência, que já dura décadas, certamente se intensificará. Não é difícil imaginar o aumento das tensões à medida que o controle israelense se prolonga. Em muitos aspectos, a situação se assemelha a outros cenários de ocupação militar prolongada no Oriente Médio, onde os povos oprimidos, após anos de resistência, buscam alcançar uma estabilidade que, para eles, é muito mais do que um simples cessar-fogo, é a busca pela justiça. É um processo similar ao que vemos na Síria, onde as tensões entre os grupos locais e os intervenientes externos continuam alimentando o ciclo de violência. O grande desafio, no entanto, será entender como, em meio a uma região permanentemente militarizada, as questões humanitárias e sociais poderão ser atendidas. A infraestrutura de Gaza está devastada e a economia local está em colapso. Israel, ao manter o controle, não pode se dar ao luxo de negligenciar essas questões. Mas, ao mesmo tempo, ceder mais território ou abrir mão do controle militar parece ser algo impossível no curto prazo, dado o risco de segurança. Então, a grande dúvida que fica é: será que, com a militarização em alta e as demandas palestinas crescendo, o futuro de Gaza se encaminha para um ciclo interminável de violência e represália? Ou será possível que, em algum momento, as partes encontrem um terreno comum? A resposta, sem dúvida, está longe de ser simples e envolverá uma reavaliação contínua do que significa segurança, justiça e paz. E agora, o que você acha do futuro de Gaza? A guerra, a segurança de Israel e as demandas palestinas estão longe de ter uma solução definitiva. Qual será o próximo passo para a paz? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar cada desenvolvimento dessa história.